santa se converteram, digamos assim, à igreja dos fariseus. Esta igreja dos fariseus, por exemplo, ela era radical nos seus ensinos. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa, para ser um fariseu, ele precisava cumprir 613 regras que esta igreja exigia para os seus membros. 613 regras. Quando você lê os evangelhos, você vai sempre ouvir falar sobre fariseus e saduceus. Os saduceus eram uma igreja de judeus e os fariseus eram uma outra igreja também de judeus. Vamos dar aqui um exemplo: a Assembleia de Deus Missão e a Assembleia de Deus Madureira. Todos são assembleianos, só que a Madureira é um ministério e a Assembleia de Deus Missão é outro ministério diferente. O que é que vai diferenciar de uma igreja da outra? É que uma pode ser mais radical, mais moralista, a outra pode ser mais liberal. A gente vê isso nas igrejas atuais, por exemplo. As igrejas da Assembleia de Deus, ela ainda preza pelos bons costumes, os costumes que tivemos desde a sua fundação, quando foi fundado por Daniel Berg e Gunavindra. Então, como doutrina bíblica e também como costumes bons da Assembleia de Deus, foi criado algumas regras. Quais são esses tipos de regras que distinguem a Assembleia de Deus das outras igrejas? Por exemplo, as mulheres não cortavam seus cabelos, cortar o cabelo tipo o cabelo de homem. Hoje você encontra igrejas por aí que as mulheres, elas têm o seu cabelo cortado igual ao meu cabelo, e para eles é normal. A Assembleia de Deus não é errado a mulher ter os seus cabelos grandes, compridos, bonitos, se precisar, se tiver amparar as pontas para que haja um crescimento, um desenvolvimento melhor para a raiz do cabelo, nada disso é pecado. Mas cortar o cabelo, a mulher que nem o cabelo do pastor Ângelo, a Assembleia de Deus não admite. A Assembleia de Deus não admite as mulheres usarem batom, esmaltes, brincos, colares. Esses são o padrão assembleiano adotado pelos crentes, pelos fundadores da igreja. Um pastor andar de camiseta no meio da rua, de calção, isso é admitido com o pastor. Então, quando você vê um pastor andando por aí, de bermuda, no meio da rua, no shopping, no supermercado, com calçãozinho, camisinha cortada, você logo vê que é um pastor vaidoso e mundano, porque não faz parte das características de um pastor da Assembleia de Deus. Vocês entendem? Dificilmente você vai ver um pastor da Assembleia de Deus subir no púlpito de tênis, uma calça que é chamada calça cocota, uma calça apertada, bem apertadinho, pastor de camiseta colada. Não, isso não é o padrão dos obreiros da Assembleia de Deus. Mas outras igrejas não tem nada a ver isso. Eles podem fazer tudo, entende? A Assembleia de Deus, se um pastor for fragado bebendo, namorando, adulterando, ele é tirado da direção do trabalho e não volta mais a ser pastor, mas não, acabou. A chance é única. Você entende? Hoje na nossa igreja, por exemplo, a nossa convenção não aceita um crente divorciado ser pastor. Não aceita. Entendeu? Não aceita. Mas aí você vai encontrar pastores com 2, 3, 4 casamentos pela frente, está nem aí. Você entende? Então a nossa igreja tem um padrão ético e moral perante a sociedade que vem distinguir ela das demais igrejas que tem o nome também de Assembleia de Deus. As mulheres da Assembleia de Deus
E em alguns lugares você chega aí, você encontra mulheres assembleianas com cabelo amarelo de um lado, roxo do outro, branco no sino, entendeu? Totalmente extravagante. Mas este não é o conceito da Assembleia de Deus. Mas tem outras igrejas que vale tudo. Então, da mesma forma, era no tempo de Jesus, tinha os fariseus, e os fariseus eles não acreditavam na ressurreição. Para eles essa doutrina da ressurreição e do juízo final não existe para eles, entendeu? Eles não aceitavam essa doutrina. Já os saduceus, eles pregavam a ressurreição e o juízo do último dia. Os saduceus, os fariseus não acreditavam em anjo. A doutrina dos anjos não faz parte, não fazia do conceito doutrinário dos fariseus. Já os saduceus, eles acreditavam em anjos e nas categorias de anjos que há. Então, uma seita era da seguinte maneira: é um grupo de pessoas de cunho radical e fechada. Uma seita, por exemplo, você vai distinguir como é que você descobre que uma igreja, se ela é evangélica ou se ela é uma seita. E vamos aprender também que a palavra seita também se aplica a um grupo de pessoas que professam a mesma doutrina. Por exemplo, as Assembleias de Deus, todas elas professam a mesma doutrina. Qual a doutrina? A doutrina do pecado, a doutrina da criação do homem, do juízo eterno, da ressurreição, da vida eterna, a doutrina da Trindade. Creio que a Bíblia é a única regra de fé e prática, é a Bíblia. Nós não temos outro livro como regra de fé e prática. Para nós, a Assembleia de Deus, a Bíblia Sagrada, toda ela é a palavra de Deus, e por ela nós nos regemos pela palavra de Deus. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, uma bênção subsequente à salvação. Nós cremos no batismo do Espírito Santo com o dom inicial de falar em novas línguas. Nós cremos nos 9 dons espirituais. Nós cremos nos dons do ministério. Nós professamos a existência de anjos e de demônios. Então, nós temos a nossa base de fé a partir das Escrituras. Veneramos o casamento, asseguramos que o casamento é vitalício. Nós não aceitamos concordar com outras igrejas que o crente pode viver abnegado, tomar santa ceia. Mas muitas igrejas aí, inclusive a mundial, a universal, a da graça, a pessoa que é abnegado lá toma santa ceia, quer nem saber quem é a pessoa. Você entende? Nós, os pastores, conhecemos os nossos membros das nossas igrejas. Então nós trabalhamos com portas e janelas abertas. Isso faz parte do nosso conselho doutrinário. Nós entendemos que nós não podemos ser uma igreja de punho fechado, como reuniões secretas. Não, as nossas igrejas, a Assembleia de Deus, é assim: portas e janelas abertas para todos. Nós não temos nada a esconder. Não existe uma doutrina secreta. Vocês entendem? Então, quem teve a graça de aceitar Jesus e fazer parte da Assembleia de Deus, eu posso lhe assegurar que está em uma boa igreja. Escuta o que eu estou dizendo: uma boa igreja, uma igreja bíblica, doutrinária. Porém, a Assembleia de Deus não salva ninguém. A igreja, o ministério, não, porque eu sou da Assembleia, não, aí é diferente. Já, por exemplo, a igreja do véu,
que é a Congregação Cristã do Brasil, os Testemunhos de Jeová, os Mormons, a Igreja Católica, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Batista do Sétimo Dia e outras variantes, como a Igreja da Santa Rosa, eles dizem que só é salvo se fazer parte daquela igreja. Vocês entenderam? Só é salvo se fazer parte daquela igreja. E o pastor Ângelo ensina por onde passa que a pessoa só é salvo se fazer parte do corpo de Cristo, a igreja invisível. Aí você pergunta, pastor Ângelo, como é esta igreja invisível? É assim, irmão Francisco Moreno. A igreja invisível, como é que ela é? Aqui o senhor olha todos esses crentes que estão hoje aqui no culto. Eu olho para vocês e para mim todos vocês estão salvos, todos. E se fosse por mim, eu colocaria todos vocês no reino de Deus. Você olha para a igreja, você vê todos nós aqui salvos. E o crente tem que ter a convicção da salvação. Mas só Jesus Cristo sabe, no meio de uma igreja, quem são os que já estão salvos. E por que, pastor? Aí está uma pergunta muito boa. Pastor, por que o Senhor olha para uma igreja que tem 100 pessoas? Para nós, as 100 crentes estão tudo salvos. Mas quando Cristo olha para a igreja que está com 100 crentes ou com 10 crentes, Ele sabe quem são os salvos. E pastor, e por quê? Porque Ele diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habite comigo. Então não basta fazer só parte da Assembleia de Deus. Não basta somente fazer parte da Assembleia de Deus. O crente tem que ser fiel ao Senhor. Porque só Deus sabe a vida espiritual de cada pessoa. Porque é muito fácil aqui na igreja a gente ver uma pessoa crente aqui dentro, mas lá fora da igreja, como é que essa pessoa anda? Lá na escola, na faculdade, no supermercado, na feira, no trabalho, como é a vida dessa pessoa lá fora? Lá fora nós não vemos. Vocês entendem? Nós não vemos. Eu vejo aqui dentro. Eu sei o que eu vejo, mas o que eu não vejo só Deus sabe. Por quê? Porque muitas pessoas podem estar dentro da igreja e estarem desviados dentro da igreja. Você entende? Podem estar desviados dentro da igreja. Na igreja é uma coisa, lá no mundo é outra, totalmente diferente. Dentro de casa é outro, totalmente diferente. Vocês entendem? Então ninguém pode julgar a salvação de alguém por fazer parte de uma igreja. Porque também pode acontecer de alguém estar numa igreja evangélica, uma igreja mundana, mas aquele crente genuíno que foi lavado pelo sangue de Jesus, lá naquela igreja, ele pode ser fiel, sincero, temente a Deus, obediente à palavra do Senhor, e quando o Senhor vier, o Senhor vai levar, porque não é a denominação que salva, é Cristo Jesus. A igreja invisível é os crentes salvos que estão espalhados em todo o planeta Terra. Essa é a igreja invisível. Vocês entendem? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre este sentido? Porque nós não podemos, meus irmãos, nos enganar. Agora, como você vai conseguir distinguir uma seita de uma igreja?
geralmente podemos identificá-lo pelos que elas pregam. Como você pode identificar uma igreja séria, uma igreja genuinamente evangélica, salva, pela pregação que é propagada naquela igreja, para aquela igreja, pelaquela igreja? Você analisa a pregação. Você analisa a pregação, porque é muito fácil pregar uma facilidade para o povo. Você vai anotar pela pregação. Você tem que distinguir a pregação. Hoje vocês observam que nós temos um problema, irmão Francisco. Muitas pessoas não vêm para os clubes de ensino. E você pergunta por quê, pastor? Porque muitos estão se alimentando pelos pregadores da internet, que você não sabe quem são eles, quem é a vida deles, como são de fato de verdade, se vive o que prega. E agora há pouco eu me inscrevi no curso de um pregador, que ele vai ensinar sobre pregação, o ministério da pregação. Eu me inscrevi no curso, mas eu não sou seguidor dele, porque ele já está no terceiro casamento. Mas nas redes sociais é um bom pregador, um bom ensinador, mas está no terceiro casamento. Você entende? Então um pastor deste eu não quero para ser meu pastor. O meu pastor é aquele na congregação onde eu me congrego, onde eu aceitei a Jesus. Este é meu pastor. Este é que tem que ser o meu pastor. É onde eu aceitei a Jesus. É onde eu estou servindo a Deus. Não é o pregador da internet. Geralmente converso com pessoas, principalmente mulheres, e alguns dizem: não, é que a Camila Bastos, você quer Camila Bastos, uma pregadora, entendeu? Mas Camila Bastos, ela não tem exemplo de vida para dar para ninguém, não. Vocês entenderam? Não tem. Só quem conhece, de grandes bastidores. Mas agora mesmo foi preso um pastor, e esse pastor dava aula na internet, da escola dominical, um bom professor da escola dominical, pregado em vários países do mundo.